Galera, estou aqui com o Joab Souza, o melhor do Brasil. Quem me dera, hein? Mr. Scott Walk. E nós estamos aqui para conversar sobre música, um papo sobre música. Ontem eu estive falando com o Dario Parisi, um grande músico, né, que me inspirou bastante. E eu vi uma frase dele muito interessante. Ele falou assim, se você para de praticar, no primeiro dia você percebe. Uma semana os amigos percebem. Um mês todo mundo percebe. Ou seja, a música tem que ter prática, né? O Joab Souza é um grande parceiro meu aí, que a gente sempre está junto aí conversando sobre música. E mais pra frente um pouquinho, fala um pouquinho, aparece no vídeo aí. É verdade, hein, pessoal? Isso aí é um assunto que a gente aborda bastante, que hoje em dia o pessoal tem muita facilidade para estudar, tem YouTube, tem internet aí. Na nossa época não existia nada disso, era vinil, era a época da fita cassete ainda, né? Tinha que tirar a música de ouvido. Depois que você descobriu o que você estava fazendo, uma escala, seja ela natural, depois aprender as outras, progressões harmônicas, a gente não sabia nada disso. Então hoje o pessoal tem todo o material aí, não quer estudar, não quer investir numa cultura, e principalmente no nosso país, né? Que a cultura está bem defasada, né, musicalmente falando. Verdade. E o que você acha, Joab, da música hoje, por exemplo, a facilidade da internet? Como assim, o que você acha que o músico que está começando, como ele consegue administrar isso tudo aí, ou a maioria não consegue? Precisa de um professor ou não? A pessoa consegue sozinha? Como é que é? Eu vou falar o seguinte. Hoje, com a facilidade... Você também dá aula, né? Sim. A internet, o que acontece? Ela ajudou, mas ao mesmo tempo ela deixou a pessoa preguiçosa, musicalmente falando, para estudar. O meu conselho é que se tenha um professor. Por quê? Porque você tem um foco, um objetivo, e aquele professor vai te dar um caminho, né? Vai te indicar o que você tem que estudar, planejamento de estudo, a didática, né? Porque de repente na internet você entra num canal. Eu vou entrar no canal do Scott Walk agora, vou aprender um determinado assunto. Aí o assunto não agradou, ele pula para outro assunto, vai para outro canal. Aí ele não aprende nem das suas aulas, não aprende nem a do outro, ele fica pulando, ele não tem um foco. Muita informação, exatamente, mas pouca prática, absorção do assunto. Hoje em dia tem como é que você administra o seu tempo de estudar? Você estuda quantas horas por dia, Joab? É o seguinte, eu planejo da seguinte forma. Um dia eu pego para estudar técnica, que eu falo técnica é a questão Você estuda técnica pura ou em cima do repertório? Em cima do repertório sempre. Pego uma música, seja um tema de jazz, ou seja um tema de MPB, ou seja um tema de choro, samba, enfim, sertanejo, raiz também. Pego e vou tentar descobrir naquela música qual foi a escala usada, o tom, a progressão harmônica que está sendo usada, o que dá para improvisar em cima dela. Então o repertório já tem tudo que você precisa. Dentro da música, né? Exatamente. Entendi. Qual os músicos que você tem ouvido ultimamente? Cara, eu sou muito eclético. Eu gosto de música boa, porque existe dois tipos de música, boa e ruim. Então eu ouço muito Dario Parisi, Scott Walk, George Benson, Mike Stern, Scott Walk, Escuto pop rock, escuto rock, tanto nacional quanto internacional, da década de 80, que foi uma safra muito boa, que existia na época os virtuosos da música, né? Hoje em dia está bem difícil. Né? Hoje o negócio virou mais comercial do que musical, né? Então eu ouço bastante coisa. Eu sou bem eclético nisso aí. Violão clássico, tudo, de tudo. Você estuda um pouquinho de cada, né? Um pouquinho de cada. E você toca sopro também? Sopro, saxofone. Um instrumento que, por exemplo, a guitarra, né? Um instrumento que, se você pensar no sopro ou na voz humana, fica mais orgânico, né? Então, aí que tem um grande lance na guitarra. A guitarra é um instrumento muito maravilhoso porque é o seguinte: se for pegar a história da guitarra,
ela não tem assim um método específico, ó, método de guitarra. Então a guitarra é um instrumento tão eclético, musicalmente Pode pegar um falando. método de violão e tocar guitarra. Você pegou um método de sopro, de saxofone, você ouve saxofones de jazz, você consegue tirar a frase. Entendi. Às vezes no violão não sai tão bem. Tem o Mas na Heraldo do guitarra- Monte, ele falou que aprendeu a tocar guitarra com os métodos de clarineta. Assim. Exatamente. Ele falou E, que... inclusive a afinação é a mesma. Né? O violão e o clarinete é Mi menor, natural. Porque tem a clarinete, na realidade, a pessoa fala, a clarinete em dó, em si bemol. Mas na realidade, a clarinete natural, que é a pequena, Ela é em dó mesmo. em dó eu falo porque ela é natural, a escala diatônica. Mas a escala dela, do começo, do grave, até o agudo, o terceiro agudo, Escala de Mi menor. ela é Mi menor. É a mesma afinação do violão. É, O violão é Mi menor. Mi menor com quarta. Exatamente. 3 oitavas e uma quinta, né? É No verdade. caso. Então a afinação é a mesma. 3 oitavas e uma quarta, E uma quarta, exatamente. que é o lá. Exatamente. Interessante. Vou fazer alguma pergunta também? Pode fazer. Bom, agora o Scott é o seguinte, como ele é um... Assim, como que eu vou... Aprendendo, Como que eu vou bate-papo. falar? Aqui é um bate-papo É para um vocês. um caldeirão de informação, de música, de história. Vivenciou muita coisa na música de São Paulo, né? Você começou com que idade, né? Eu comecei, na verdade, tocar mesmo, eu comecei depois dos 14, né? Sim, Mas com 11 anos de idade eu tive aula no primeiro professor, que é o irmão Américo. sim, Eu chamava de irmão Américo, porque era da igreja, irmão Américo. sim. E ele falou assim, não, toca gogô. Eu comecei a tocar gogô, ele falou, vou ensinar contrabaixo pra você. Ele começou a me ensinar contrabaixo, só que daí ele viajou e foi embora. Sim. E aí me despertou o interesse na música, eu vi o pessoal tocando, tava louco, né? Hoje o Gilmar e o Gilberto são grandes músicos, inclusive eu vou passar esse link para eles depois desse Sim. vídeo. São grandes músicos. Gilmar toca acordeon demais, teclado. Quando ele tinha 6 anos de idade, eu tinha já uns 9, eu acho. Ele tocava acordeon demais. Com 6 anos de idade, um acordeonzinho pequenininho, assim, tocando acordeon. E o irmão dele, o Gilberto, tocava cavaquinho. Hoje o Gilberto toca guitarra, toca contrabaixo. Hoje está escrito até no Face dele, Gilberto Desce. Sim, Porém, ele é um ótimo guitarrista, ele tocou até com aquela Adriana da Rapaziada. sim, sim. Foi minhas influências inicial. Depois eu tive aula com Edson Santos, que está no grupo Sabedoria Musical. Edson Santos. Salve aí, Edson Já Santos. tocava, na verdade, né? Eu admirava o trabalho dele. E nós tivemos o primeiro sonho junto, que ia montar uma banda. Até hoje tem essa banda que está com ele, Sim, Liad, né? E depois eu conheci o Devani, conheci o Alexandre, o Cláudio, o pessoal de São Paulo lá que vê esse vídeo vai saber. E aí aprendi, tive muita gente assim que me influenciou. O Mozart, né, que foi meu professor também. Zamelo, grande Não, mestre. Mozart Mello não. Mozart Mello não. Siqueira. Mozart Siqueira também. Mozart Mello vim depois. Tô Top. falando da infância, né? Sim, Esse Mozart Siqueira é meu vizinho. E ele tá até hoje lá em São Paulo, toca muito. Tem também ele, tava no grupo sim. também. Tem muitos vídeos dele que ele posta. O Mozart Siqueira, ele tocava cavaquinho demais, tocava guitarra, tocava tudo. Qualquer instrumento que ele pegava, ele tocava. Sim. Eu lembro que eu era vizinho dele, a família de músicos, o irmão dele, o Márcio, o Mário. O Mário era tenente do Exército, músico do Exército, da orquestra. Sim, Vera pra caramba, acho que até regia lá. Até hoje acho que ele tá no Exército, né? E eu tive muita gente assim. Onde eu via um músico, eu ia, entendeu? entendi. Se eu Isso é via, importante. se eu via um grupinho de músicos, eu já queria conhecer, já queria fazer amizade no bairro. Se eu via alguém tocando na pracinha, você toca, daí eu já viu que ele tocava, eu me sinto espelhar isso aí. Sim. Eu só sabia uma coisa, eu pegava, sabia outra, eu pegava e ia agregando. Eu só fui fazer faculdade depois. Ah, essa Continua. pergunta que eu ia fazer. Então, agora vamos falar do assunto teórico, que é um grande dilema que tem um divisor de águas. Por exemplo, muitos alunos que começam perguntam: é importante estudar teoria? Ou músico que nem tem essa lenda que fala, uma pessoa, tal fulano nasceu com dom. O que você tem a falar sobre isso? Qual é a sua linha de raciocínio em cima disso? A teoria é importante, eu tenho certeza que é, porque eu estudei teoria também. Teoria é importante. Então, eu penso assim, tem pessoas que têm facilidade. Sim, Porém, eu acho que ninguém nasce tocando. Tem muita gente que fala, mas fulano tem um dom. Só que essas pessoas que têm dom, eles falam que têm dom supostamente, eles ficam 24 horas com o instrumento na mão. Então não é dom, acho que é repetição, sim, é suor. O Pablo Picasso falou assim, não existe gênio
Gênio, na verdade, é a somatória de 90% de suor e 10% de inspiração. Então ele falava que é 90%. Pode ver que todo músico, que nem o Pipoquinha, que é um músico aqui de Campinas, já esteve aqui, agora está em São Paulo, ele toca o tempo todo. Todos esses músicos que tocam bem, eles estão o tempo todo com o instrumento. Eles vão pro banheiro, vai com o instrumento. Sim. Vai dormir, vai com o instrumento. Então não é que é dom, é que a pessoa ela realmente escolheu. Dedicação, no caso. Ela escolheu aquele caminho, ela quer seguir aquilo. Ela manda. Tem crianças, né, que não dá para explicar direito, com 3 anos, que tocam demais, assim, absurdamente. Talvez, assim, eu não vou falar porque eu digo isso, mas tem gente que fala de vidas passadas, saber se a pessoa tocava em outro lugar. Mas eu acho que a maioria das pessoas que tem talento, tem dedicação e suor, ela vai se tornar um ótimo músico. Sim. Então você não vai ver um músico bom, excelente, que não toca, que não pratica. Então, na sua concepção, 30% teoria, 70% prática. 90% prática e 10% teoria. Inspiração. Inspiração. Teoria 50% e 50%. Acho que tem que ser os dois. Sim. Vamos lá, 100% de cara, vamos falar assim. 100% teoria, 100% de prática. Tem que saber os dois. Eu acho que tem músico, que nem o Pipoquinho mesmo, que não sabia muito teoria na época que eu conversei com ele. Hoje deve saber mais. Sim. Mas ele era um grande músico prático. Eu acho que o músico prático também, tem pessoas que nascem com ouvido absoluto. O ouvido absoluto é aquela pessoa que consegue ouvir qualquer nota em qualquer lugar e identifica. Tem outras que já não tem esse ouvido, mas ela tem um ouvido bom, apurado, porque ela treinou muito e praticou. Então acho que o músico tem que desenvolver a percepção musical, o ouvido musical. Tem que aprender a tirar as músicas sem ficar olhando para a tablatura, ou partitura, som, mas também ouvir e tentar reproduzir. Nem falar, nem criança. Como se fosse um idioma. Como se fosse um idioma. Por quê? Muita gente é bom, mas de papel. Se o papel voa, acaba o show. O cara tá tocando lá. Isso é verdade. Interessante, foi embora. O papel voou, o show acaba. Acabou, tchau. Acabou. Se chover e molhar papel e pinchar lá, já era. Então aí, o músico tem que ser bom de ouvido, ele tem que ter muito bom ouvido para saber sair de cada situação. Saber improvisar sem ficar olhando preso. Sim, tem que conhecer a música que ele vai tocar, quando a música é mais complexa. E depois chega um tempo que você começa a entender as cadências ouvindo. Você ouve, já sei, isso aqui é isso, isso aqui é isso. O seu ouvido já fala o que é. Porque você tocou tanto que você acostuma. Entendi. Entendeu? Galera, vamos dar um salve aí pra galera aí, ó. Danilinho, Reinaldo Santana, Arismar. Pessoal de Sabedoria, Paulo Totti. Paulo Totti, Bluseiro. Genilson. Aí sim. Domício, Mozart Siqueira. Exato. Tem muita gente, Alessandro Souza, que está sempre comentando nos vídeos aí. Se a gente esquecer algum Rodrigo nome aí, de Jesus, com certeza vamos esquecer, viu? Porque tem muita gente. Matheus Andrade, baixista. Rodrigo Gouveia. Rodrigo Gouveia, que é um amigo que eu fiz amizade com ele também, conheci ele Davidson Barbosa. no Facebook, conversei com o Rodrigo Gouveia, gente boa demais, humilde, é um grande músico também. Davidson Barbosa, grande músico, top. muito bom a pessoa. Ricardo Souza Carvalho, que é um cara que eu admiro demais, amigão meu, e é amigo meu de sobrenome, assim, nós somos charados de sobrenome, né? Meu nome é Souza Carvalho também, o sobrenome, e o dele também, Ricardo Souza Carvalho. Aí sim. É um grande músico também, humilde pra caramba. Ele falou assim, Scott, eu quero entrar no seu curso no WhatsApp. Sim. Eu falei, mas você toca demais. Não, mas eu quero entrar no seu curso, Fábio. Fazer o quê? Entrar. Coloquei ele lá. Isso é bom. Mas é um grande músico, tem uma escola de música em Tocantins. No grupo Sabedoria Musical, quem quiser entrar, gente, vou deixar meu WhatsApp embaixo. Verdade, quem pessoal. Quiser entrar, é só me chamar que eu coloco nesse grupo. Tem pessoas do Brasil inteiro. Tem o Rodrigo Rocha, de Brasília. Músico excepcional, tem muitos músicos bons. E voltando ao assunto de música, Joab, qual foi o seu início? Quando você começou? Já que você perguntou pra mim, né? Bom, eu comecei na igreja também. Quantos anos você tinha? Eu tinha 7 anos de idade. Legal. Né? E na época tinha o Bona, né? Que era o ABC musical. E dali que eu comecei a estudar, né? Na igreja? Na igreja. O Bona, isso, na congregação. Aí eu parti do Bona eu estudei um pouco de Pozzoli, né? O ditado rítmico, né? E comecei a tocar clarinete. Legal. Com 8 anos eu comecei a tocar. Aí toquei dos meus 8 anos até os 14, 15, toquei clarinete. Depois fui pro sax. Sax alto, mas depois toquei vários instrumentos, toquei trompete, trombone de vara,
bombardão 3/4, Souza Fone, aquele caracolzão que o pessoal fala. Então eu gosto muito do sopro. Você aprendeu a embocadura de tudo isso aí? De todos os instrumentos, porque eu tinha que ensinar, né? Ah, Na você igreja. começou a ensinar há quantos anos? Com 8 anos já comecei. Mas pequeno, Já pequeno já. Você aprendeu rápido, então? Eu peguei uma Você teve galerinha. facilidade para aprender? Que é o seguinte, Você estudava bastante, praticava tá? Meu negócio é o seguinte, pessoal, tem uma curiosidade aí. Eu sempre fui um músico muito de ouvido. Eu estudava teoria, porém, eu tinha que ler muito para concentrar. Mas quando eu começava a escutar uma música, era fone no ouvido e já pegava o instrumento e tentava reproduzir. No sopro, seja na corda, eu toquei violoncelo também. Legal. Então sempre gostei do sopro na questão do jazz, porque é livre, né? Então você pega várias melodias, frases. Você tocava em orquestra ou tocava sozinho? Orquestra. Orquestra. E chegou a tocar com banda também? Assim, não tocando atualmente. Tô né? com 14 anos, meu primo montou a primeira banda em Minas Gerais. Uma cidade pequenininha por nome Coqueiral. É uma banda de pop rock. A gente fazia cover do... A cidade chamava Coqueiral. Coqueiral, Minas. Próximo a Boa Esperança, na região sul aqui. Né? Então fazia cover do Dire Straits, era... Sério? Caramba, você tocava o quê? Eu tocava violão e saxofone, porque tinha algumas músicas que eu tinha que fazer sax, né? Mas a gente fazia MPB na época, fazia pop rock nacional, que era Legião Urbana, Ira, Capital Inicial, a gente fazia Camisa de Vênus, o Traje a Rigor. Legal. Aí no internacional a gente fazia Dire Straits, fazia High-End, fazia Pearl Jam, fazia várias bandas. Acho que o R.E.M. tinha um brasileiro que foi pra lá e Sim. Então a gente mesclava de tudo um pouco. Até Elvis, mano, nós tocava, Elvis Presley. Eu tocava John Lee Hooker, Raul Seixas, John Lee Hooker no blues. Então eu já comecei desde aquela época já a gostar de música boa. Legal. Atualmente assim você tá ouvindo quem, cara? Então, cara, Acho que agora... eu já perguntei isso aí. Não, sim, mas... Mas tem uma pessoa só assim que você tá ouvindo que você... Qual aquele cara assim, sem ser brasileiro, assim, independente dele? Sem ser brasileiro? Instrumental, pode ser brasileiro também, mas que você ouve, você para pra ouvir e fala, nossa, esse cara aí é um cara que eu quero chegar nesse nível aí. Rapaz, é o seguinte, sem demagogia. Se eu chegar no naipe do Scott, se eu chegar no naipe, ó, não, influência. Não, pessoal, porque é o seguinte, a gente tem que ter a humildade de falar o que é verdade. Você gosta das composições? Né? Gosto, porque tem muita composição, tem que fazer mais. Né? Tem muita composição boa. Tem que praticar mais, na verdade. E tem o seguinte, tem música brasileira, tem jazz, tem bossa nova, tem baião, tem muito. Mas qual outro cara que você gosta assim? Você faz assim, agora, a pegada dele Rodrigo Gouveia. Rodrigo Gouveia. Rodrigo Gouveia é um menino que tá... Fera, tá... André Nieri também. Top, que ganhou um festival, né? Toca com o baterista lá, o Virgil Bonatti, né? Virgil Donati. Isso, grande batera. Então é muita brasileiro, tem muito brasileiro bom, cara. E gosta de tudo, viu, pessoal? Não tem preconceito de música. Tem totalmente aberto. Nós temos um projeto também, para quem não conhece, eu e ele tem um Duo Power of Soul, que a gente ensaia, brinca, né? Mas a gente está fazendo uns projetos que a gente quer fazer sério também, gravar alguma coisa. Sim. Muitas coisas que a gente posta na internet é coisa ensaiada na hora, assim, a gente não ensaiou, já posta lá, o pessoal às vezes pode até ver e não gostar tanto, porque a gente faz tipo um ensaio, grava um ensaio e posta lá no canal. Sim. Beleza, galera? Essa entrevista aí, na verdade não é entrevista, é um bate-papo entre eu e o Joab. Sim. Quero chamar vocês aí, o Joab também, eu acho que vai chamar, pra dar um like. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, dá uma forcinha. Ativa o sininho. Compartilha para o próximo aí e ajuda a gente a continuar com esse trabalho. Ó, músico tem que ser unido, pessoal. Esse lance tipo de rincha de guitarrista, fulano toca melhor que o outro. Pessoal, esquece aí. Músico tem que ser todos unidos, cada um ouvindo a música de um, de outro, porque você tira ideias, né, troca ideias musicais. Então se inscreve no canal, que a gente se inscreve no canal de vocês e a gente acompanha uma outra aí, beleza? Um abraço a todos vocês aí. Espero que vocês
compartilhem, gostem dessa entrevista aí, aliás, desse bate-papo, tá bom? Um abraço a todos vocês.